Bem, estamos aqui mais um vídeo e hoje eu venho nesse vídeo falar um pouco a respeito das competências, das habilidades e as atitudes necessárias para você concorrer ao cargo da BIM, ok? E podemos até intitular como o chá humano primordial para que você possa aí ascender na carreira da BIM. Meu nome é Daniele, eu estou aqui para te ajudar nesse processo de seleção da BIM, que você desde já deve começar a se programar, mas eu quero também me apresentar. Eu sou professora universitária, psicóloga, já atuei com programas de avaliação psicológica para empresas, que também fazem avaliação para selecionar os seus candidatos, as vagas, tanto do recrutamento interno quanto do recrutamento externo. Já atuei também com programas de saúde do trabalhador em diversos sindicatos, atuando nessa frente aí de competências, habilidades, atitudes e também de programas de prevenção à saúde mental do trabalhador, inclusive para melhoria do clima, cultura organizacional, prerrogativa aí nas diversas empresas. E que também não é diferente nos órgãos públicos, nos serviços públicos. E que é inclusive o que nós vamos discutir hoje. Quais são as competências, habilidades e atitudes necessárias para um concurso de um órgão público, onde você, como funcionário público, terá que exercer aí algumas exigências que são correlatas ao cargo da BIM. Eu postei no vídeo anterior algumas etapas que poderiam ocorrer no processo e que inclusive estão descritas lá no edital. Então, quem ainda não se ateve ao edital, retome o edital da parte da avaliação psicológica. Mas quando nós falamos de competências, habilidades e atitudes, elas sim são levantadas na avaliação? São, mas o que é isso? Para que serve? Por que você precisa entender isso para concorrer a uma vaga na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência? Você precisa compreender que a avaliação psicológica ela é um processo. E que processo é esse? É um processo que vai levantar, desde a sua inscrição até mesmo na ABIN, características do seu perfil, características das suas competências, das suas habilidades e das suas atitudes. Então, o processo de avaliação ele serve para oferecer informações para uma banca ou para uma empresa ou para um órgão público de quais são os critérios concretos, objetivos e também subjetivos das características psicológicas e das competências, habilidades e atitudes de um indivíduo. Tá? Então, a avaliação psicológica ela envolve desde as entrevistas, aonde o psicólogo, o entrevistador, ele pode te propiciar algumas situações em que você tenha que exercer um exercício de uma situação imediata, onde você tem que ter uma resolução de problema, por exemplo. Te coloca numa situação em que na hora você precisa levantar uma informação de conhecimentos que você já tem e tomar uma atitude, que seria uma iniciativa, uma capacidade de você tomar iniciativa. Também nessa entrevista levanta um histórico pessoal seu, onde vai ouvir um pouco a respeito do seu histórico familiar, de precedentes psicológicos na família ou não, se existe alguém na família que tem algum transtorno psicológico ou que já teve algumas questões relativas, vai conhecer um pouco um levantamento psicossocial do seu dia a dia, como são as suas atitudes no dia a dia, até através dessa entrevista é possível. Quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, o porquê inclusive você se inscreveu para a BIM. Essa é uma das possibilidades que podem existir na entrevista, tá? Depois da entrevista, como é um processo, a gente pode ter a avaliação psicológica com testes. E o que esses testes dentro da avaliação psicológica vão fazer? Eles vão contribuir com dados precisamente quantitativos e qualitativos em quais áreas de competências, habilidades e atitudes você, coleguinha aí, mais se destaca. Então, o que são competências? As competências nada mais é do que um arsenal de conhecimentos que você adquiriu durante toda a sua vida. Conhecimentos esse, tanto da sua graduação, da sua formação, né, estudantil,
da sua formação de experiência de vida e que tudo foi gerando conhecimento e que você é portador desses conhecimentos. Então você adquiriu a longo prazo e na medida do possível você foi aumentando o seu conhecimento relativo a um certo assunto ou na sua área específica ou abrangendo as questões inclusive da atualidade. Então competências você lembra em conhecimento. O que eu tenho de conhecimento que pode favorecer o meu trabalho na ABIN? O que eu tenho de conhecimentos que me permite estar nesta instituição brasileira? Ora bem, para oficial, qualquer bacharel, qualquer graduado pode prestar. Então você já tem um arsenal de conhecimento que são competências. Se você está aí e já se inscreveu para a ABIN, você tem competência, porque você já tem um conhecimento adquirido. E esse conhecimento, inclusive, que você vai colocar à prova lá no dia da prova, que será em março. Então tá, competências, conhecimento. Aí nós vamos para habilidades. Então o que é habilidades, Daniela? Você está falando de chá, que eu tenho que ter o chá humano para concorrer às vagas da ABIN. Então nós vamos para o H, habilidades. O que são? Nada mais é do que uma capacidade do indivíduo. Transformar quem? Transformar os conhecimentos que tem e utilizá-los a favor do cargo ou do exercício que você estiver atuando. Então, você tem competências, você tem conhecimentos específicos em uma determinada área ou em várias áreas correlatas, e você tem que ter também a capacidade de transformar este conhecimento em aspectos de ações, transformar o conhecimento em ações aplicadas no seu cotidiano de trabalho. E o A, o que seria o A de atitudes? As atitudes nada mais é do que então eu exercer no meu dia a dia resoluções práticas de problemas que comporte os meus conhecimentos que foram transformados em habilidades específicas para a resolução de um problema através da minha prática, da minha ação. E aí então é um profissional que vai desenvolver de modo assertivo a profissão ou o cargo que ele estiver exercendo, as resoluções dos problemas cotidianos nessa área. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Como que a psicologia ou a avaliação psicológica que vai ser realizada na ABIN pode chegar a esses resultados, já que o processo de avaliação psicológica é um processo de levantamento de dados, mas que ele também, além de levantar os dados, ele transmite informações concretas do seu perfil profissiograma, ou seja, que aspectos de competência e habilidades você tem para a profissão que você pretende exercer, por exemplo, na ABIN. Então, lá no edital, essas competências, elas foram descritas, eu compreendo e penso que foi de modo bem resumido. Na realidade, eles não colocaram tudo o que vai ser avaliado nesse processo, porque tem muitas competências e habilidades requeridas na ABIN que vai ser desenvolvido quando você estiver lá dentro. Mas que é possível, através da avaliação, o profissional, junto com a banca da CESP, levantar esse seu perfil, que já começa desde a prova, tá? Então, os testes, como que eles podem fazer esse levantamento? Lá no edital diz que vai ser avaliado. A parte de conhecimento vai ser avaliado com testes de inteligência, por exemplo. Antes da avaliação das competências e habilidades, na avaliação psicológica, como que eles vão estar levantando os seus conhecimentos, galera? Lá na prova objetiva, na prova específica, aonde os seus conhecimentos serão testados. E conforme o seu desempenho, você passa até chegar na avaliação das suas habilidades. E nós vamos prolongar esse vídeo um pouquinho mais, tá? Para que você possa entender muito bem como vai ser esse processo. Então, as competências, elas começam a ser avaliadas desde a prova objetiva, de conhecimentos específicos e inclusive na discursiva.
porque lá você já está expondo os seus conhecimentos, tá? Além da prova, nós vamos ter também a parte da avaliação psicológica, que vai envolver desde as entrevistas situacionais, onde você também vai ter que expor como você poderia resolver um problema, aos testes psicológicos, que nada mais é do que instrumentos avaliativos dessas características e inclusive da competência, que seria a inteligência, do nível intelectual desse candidato, que são com testes de inteligência, que pode ser geral, tá? E aí, para os testes de inteligência geral, a gente tem vários testes que podem, durante o processo de avaliação psicológica, serem utilizados. Um deles, que até eu gosto de utilizar de modo geral, é o Raven, Matrizes Progressivas, que vai avaliar a intelectualidade desde pessoas de 18 anos acima. Então, é possível a gente avaliar qual que é o grau de inteligência desse indivíduo, tá? Se ele está dentro da média, se ele está acima da média, se ele está abaixo da média. Então, ele é um teste de inteligência geral, simples, sucinto, onde nós avaliamos a inteligência de modo não verbal. Então, você tem que resolver probleminhas que vêm dentro do teste e que lá vai ter algumas orientações e que você tem que completar alguns espaços. Um pouquinho mais sobre os testes de inteligência, nós vamos ter um vídeo falando de testes de inteligência, tá? Então, ele vai complementar as informações das suas competências e também está lá no edital, que será avaliado no processo de avaliação psicológica, testes de o raciocínio e a inteligência, tá? Para o oficial, por exemplo, também será requisitado o raciocínio espacial. Então, o raciocínio espacial também entraria no levantamento das competências e das habilidades e do perfil desse candidato no que compete à capacidade do raciocínio espacial. O que é esse raciocínio espacial? É a capacidade de noção de tempo, espaço, correlatas, de correlacionar isso com as informações e aplicar isso de modo muito rápido com o raciocínio lógico, tá? Resumidamente falando. E também depois com os testes de inteligência eu vou falar um pouquinho mais do raciocínio espacial no próximo vídeo. Então, essa área de inteligência, de habilidades específicas ou de raciocínio específico, por exemplo, podem serem levantadas nesses testes de inteligência. E um dos testes que pode medir o raciocínio espacial é o BPR-5, que é a bateria de provas de raciocínio, tá? Esses testes todos que eu estou falando, eles não são testes brasileiros, eles foram adaptados para a realidade brasileira, com estudos que trazem uma precisão e validade desses testes nos resultados, que comprovam a sua eficácia e que foram validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia para a aplicabilidade no Brasil, tá? Além, então, desses testes de raciocínio e de inteligência, pode ser colocado no dia desses processos de avaliação psicológica os testes de aptidão, como por exemplo de atenção. Nós temos testes específicos para essa aptidão de atenção, atenção concentrada, atenção seletiva, atenção difusa. São diversos testes aí que vão medir essa questão específica de uma aptidão psicológica atribuída a raciocínio. Pois bem, essa parte pode parecer que nos amedronte um pouco, mas esses testes, quando nós formos apresentá-los, você vai compreender que também não é tão difícil assim. E os testes de personalidade também. Por que os testes de personalidade? Os testes de personalidade vai levantar o seu perfil psicológico, que vai abarcar também o seu chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, porque elas também acabam constituindo um pouco do nosso processo de formação.
ou o nosso perfil, a nossa personalidade, a nossa característica de ser e existir no mundo, tá? Como que, por exemplo, no processo de avaliação psicológica, eu posso levantar essas características? Então, uma das possibilidades, eu vou mostrar para vocês um dos testes que poderá ser apresentado desta maneira para vocês. Este teste é o palográfico e é pelos testes de personalidade que eu vou começar a mostrar no vídeo para vocês. Esse teste é o palográfico, é um teste de personalidade que foi desenvolvido na Espanha e foi também estudado no Brasil para que pudesse ser validada a aplicabilidade dele aqui no Brasil através de mostras de pesquisas científicas. Ele é um teste que, através da grafoanálise, que na realidade seriam esses palos aqui, estão vendo? Ó, esses palos que começam como exemplo e que será solicitado ao candidato, se caso este for um dos testes possíveis para se levantar características de personalidade. O candidato precisa dar continuidade a esses palos de acordo com a sua grafia, de acordo com o seu traçado. Algumas pessoas devem estar tendo familiaridade com esse teste, que eu vou mostrar o modelo também dele para vocês, realizado. Ele pode ser apresentado numa folha maior também. Vejam esse teste. Eu dobrei aqui o nome do candidato de um processo seletivo que eu fiz está atrás, por uma questão de sigilo. Lembrando que também o sigilo do processo de avaliação psicológica é algo protegido, né? O psicólogo, dentro da nossa resolução ética, o sigilo é algo que é garantido entre os profissionais, ou seja, pelo menos o Conselho Federal busca esta garantia. Então, tudo que nós avaliamos, tudo que o psicólogo nesse processo vai levantar das suas competências, habilidades, vai ficar sobre uma questão de sigilo, exceto para os resultados das habilidades e do perfil que você tem, se adentra as características que a BIM está solicitando. Então, isso não tem como deixar em sigilo, porque o resultado dessa avaliação pode, inclusive, te colocar dentro da BIM. Vejam só, estão vendo esses palos? São vários, o candidato vai estar numa mesa, vai ser colocado a fazer esses traçados. Aí você vai falar assim, Daniele, como que podem levantar características da minha habilidade com esses pauzinhos? Já ouvi muito isso. Mas, gente, vocês não têm noção. Esse teste ele foi desenvolvido para justamente levantar, através da sua grafia, do seu traçado, da força que você coloca no traçado, da força que você não coloca, da sua capacidade de produção nesses palos, fazer um levantamento, um mapeamento bacana da sua personalidade, de habilidades e inclusive do seu desempenho profissional. Se você é uma pessoa dinâmica, se você não é, se você é uma pessoa que mantém índice de frustração e que mantém a produtividade, se você é uma pessoa muito irritada, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que tem algum problema neurológico e não falou na entrevista, é possível levantar aqui, tá? Se você é uma pessoa muito agressiva, se você é uma pessoa que não tem escrúpulos nenhum, se você é uma pessoa muito exacerbada, que não combina nada com um profissional da ABIN, se você é uma pessoa que tem tendência ao exibicionismo, tudo é possível, dentro disso que eu falei, ser levantado nesse teste de personalidade, tá? Inclusive pessoas que têm algumas tendências a doenças psicopatológicas, depressão, psicose, a gente consegue levantar nesse teste, tá? Não se assuste, porque todo esse processo, por exemplo, nesse teste que eu mostrei para vocês, nós temos uma aplicabilidade de 5 minutos, 2 minutos e meio, para o candidato se acostumar com o teste, conhecer o teste e depois desenvolver. Então, quando produziram este teste, já pensaram nesse tempo que o candidato tinha que ter para poder, então, se adaptar ao teste e não ter variável, tá? E depois ele vai ser seguido com 30 segundos a princípio, e depois em 1 minuto você vai correndo nesses palos
E no final, inclusive, a questão de como você lida com hierarquia, de que se você é uma pessoa que mantém diplomacia, se você é uma pessoa que tem características propensas à frustração. Então tudo isso, o teste ele é muito amplo e vai trazer características importantes da sua personalidade. Tá? E tem outros também que vão fazer levantamento da personalidade, que eu vou também trazer num outro vídeo para vocês, para nós irmos por parte nesse processo que ele é um pouco vasto e que é um processo que não ocorre só na BIM, ocorre em outros concursos públicos também e que pode ficar a dica para você de outros concursos também, tá? Mas, gente, eu vou chamar a atenção para vocês em uma coisa. Tem gente que quer começar a treinar antes esses testes ou quer chegar lá no momento do processo de avaliação e quer fazer a dica do colega que passou, ele fez assim, eu vou tentar fazer igual, né? Não façam isso. Se preparem antes, como eu falei no outro vídeo, com autoconhecimento das suas características psicológicas, das suas competências, das suas habilidades, das suas atitudes, do que você gosta ou não gosta de fazer, se está de acordo com o seu perfil, o que é, se no momento você está com controle emocional, se você está passando por algum problema, com frustração, com estresse, que pode alterar os resultados. Então, se isso está acontecendo, você tem que começar a adotar exercícios de relaxamento, como eu falei no outro vídeo, e também pode até procurar um profissional da área da psicologia para que você comece a trabalhar essas características, propondo um relaxamento e também para que você possa melhorar um pouco o seu processo de relaxamento mental para que as suas competências não tenham um comprometimento, tá? Então não adianta você chegar lá e fazer igual o colega fez, você tem que ser o mais verdadeiro possível, porque às vezes aquela característica ou aquele traçado que você acha que não tinha que fazer porque o colega não fez, lá no cargo que você está disputando aquilo era necessário. Por exemplo, uma pessoa dinâmica, às vezes tem alguns setores de trabalho que aquela pessoa não iria se dar bem, por exemplo, numa indústria, num processo de que ela só vai manipular coisas ali que vai seguir uma linha de produção. Uma pessoa muito dinâmica não é característico para um trabalho que ela tem que ter dinamicidade no seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, no teste o colega lá que fez diferente, se você vai e faz igual copiando, pode ser que aquela característica que você precisava não vai aparecer ali. Então não queira fazer como o outro fez, porque você não é o outro, você é você, tem características específicas, habilidades e atitudes específicas, seja você. Essa é a dica que fica hoje aqui. Depois vai ter outros testes de personalidade que eu vou trazer para vocês, mas comece a treinar isso. Quem sou eu? O que eu gosto? Qual é o meu perfil? Como é que está o meu nível de estresse? Como é que está o meu nível de lidar com frustração? Se estiver baixo, camarada, coleguinha aí, comece a treinar com exercícios de frustração, de resolução de problemas, de tomada imediata de atitude, de criatividade, porque a criatividade também é outra coisa que vai te ajudar muito. Porque esses são o chá necessário para um profissional da BIM. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter a capacidade de transformar os seus conhecimentos em ação, para que ele possa transformar aquilo em dados de inteligência, e ele tem que ter atitude, ele tem que ser dinâmico, ele tem que saber lidar com frustração. Se ele estiver numa situação frustrante, de alto estresse, ele tem que saber dar conta de manter o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua atitude, mesmo em situação de pressão. E se eu estou numa situação que eu não consigo falar na hora lá com o meu chefe, o que eu faço? Opa, eu tenho que ter uma iniciativa. Eu tenho que ter uma tomada de decisão rápida, baseada naquilo que é a legislação dentro do meu trabalho. Mas eu posso tomar uma iniciativa, ter uma tomada de decisão diante de uma situação problema. Será que você é esse profissional? Faz um levantamento aí de quais eram as suas atitudes no seu dia a dia de trabalho, e se essas coisas estiverem um pouco como ponto negativos,
comece a simular situações, problemas e usar a sua criatividade. Então fica aí a dica para hoje. Exercícios de criatividade, que vai ajudar você a ter um bom desempenho nesse processo de avaliação psicológica e nesse processo de etapas aí, né, do concurso da BIM, e inclusive para a memorização do conteúdo, das questões atreladas à prova objetiva e aos conhecimentos específicos e inclusive a discursiva, tá? Então que você tome bastante do seu próprio chá, os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes específicas para poder se dar bem nesse processo com aquilo que você tem de melhor, mas que às vezes precisa ser um pouquinho lapidado, ok? Até mais, até um próximo vídeo com mais comentários a respeito do processo de avaliação psicológica.